Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciando o nosso vídeo desse estudo do Catecismo, em qual o título é Caminhando, o Caminho de Edificação na Fé. Eu me chamo Sandra, hoje sou responsável pelo Ministério de Formação da nossa Diocese e estou aqui então para partilhar com você, meu irmão, esse trecho do Catecismo que vai falar da oração cristã, dando continuidade, porque nós já temos alguns vídeos já falando da oração dos profetas, da oração de Jesus, da oração de Nossa Senhora. Hoje nós vamos falar um pouquinho da oração da Igreja, no tempo da Igreja, Pedimos então a intercessão de São João Paulo II, Nossa Senhora, para que o Espírito Santo venha nos inspirar, venha trazer alegria no nosso coração de estar fazendo esse estudo do Catecismo, nos aprofundando, nesse tempo, na oração, na vida de oração, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como nós falamos, então nós estamos fazendo um caminho de edificação na fé. Papa Francisco, nesse tempo, também está fazendo uma catequese sobre a oração. Essa última catequese dele, ele falou sobre Davi, aquele homem tão bruto e ao mesmo tempo tão poético, que suas orações eram exprimidas nos salmos, aqueles salmos tão bonitos, Então o Papa Francisco faz lembrar esse profeta, Davi, a oração dos salmos. Então, nós estamos em comunhão com a Igreja, irmãos? Nós, como Movimento Renovação Carismática Católica, estamos em comunhão com a Igreja, Porque nós somos um movimento da Igreja e para a Igreja, e estamos em comunhão. Mas eu digo para você também, irmãos, chame outros irmãos de outras pastorais, porque o catecismo não é só para gente do Movimento Renovação, O catecismo é para toda a Igreja. É para os catequistas, é para os ministros, como diz São João Paulo II, Santo São João Paulo II, Quer conhecer a Igreja, quer se aprofundar nas coisas da Igreja, estude o catecismo. Então é muito importante para cada um de nós que somos do movimento, somos pregadores, somos formadores, eu sou formadora dentro da Diocese, mas para os catequistas, para os ministros, para toda a Igreja, para todos nós cristãos, que vai falar então dessa oração cristã. Eu quero pegar aqui um trechinho do Catecismo, que vai falar, quais são os 5 principais tipos de oração. Os 5 principais tipos de oração são a bênção, a adoração, a oração de súplica e intercessão, a oração de ação de graça e a oração de louvor, como está lá no número 483 do Yucat, Então, as 5 principais tipos de oração que a Igreja vai nos ensinar aqui nesse texto do Catecismo, E para ilustrar um pouquinho o que a gente vai estar falando sobre essa oração, eu quero trazer um trechinho que está lá no resuminho, lá no finalzinho, que diz assim: o Espírito Santo que ensina a Igreja, ele recorda tudo o que Jesus disse, educa também para a vida de oração, suscitando as expressões que se renovam dentro de formas permanentes. Então, a bênção, súplica, intercessão, ação de graça e louvor, aquilo que o catecismo falava, as 5 principais orações. Então, a oração da bênção, a oração da súplica, a intercessão e a ação de graça. Nós vamos fazer esse trecho do catecismo em 2 vídeos, Então,
Vamos falar primeiro da bênção, da adoração e da oração de súplica, e depois a gente vai no próximo vídeo dar continuidade. Então vamos lá, pegando ali no número 2623, né? No dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar, esperando, todos unânimes perseveravam na oração, conforme está em Atos dos Apóstolos 1, ele vai falar desse derramamento do Espírito Santo sobre a igreja que ali nasce, né, irmãos? O Espírito que ensina a igreja, ele recorda tudo que Jesus disse. Vai também formá-la para uma vida de oração. Nós somos igreja. Eu sou igreja, você que está aí é igreja, né? E o Espírito Santo vai nos ajudar. Junto com aqueles que estão, né, são os nossos superiores dentro da igreja, né, os padres, né? Eles vão nos ajudar a entender as formas de oração. A igreja somos todos nós, mas auxiliados pelos sacerdotes, né? Pelos bispos, pelo Papa, né? Que são esses que são representados, né? Como apóstolos para nós nesse tempo, né? Os escolhidos do Senhor. Então vamos lá. Na primeira comunidade de Jerusalém, os fiéis se mostravam assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, né? Como eu falei, os apóstolos, aqueles que estão à frente, né? Então, nós, os fiéis, os leigos, se mostram assíduos nos ensinamentos dos apóstolos, olha aqui, ó, no catecismo, né? A comunhão fraterna, a fração do pão e as orações, conforme Atos dos Apóstolos 2:42. A sequência é típica da oração da igreja. Olha só que bonito, irmãos. Fundada na fé apostólica e autenticada pela caridade, o amor, né? Ela é alimentada na Eucaristia. Que maravilha, né, meus irmãos? A igreja que nos ensina, fundada na fé apostólica, autenticada pela caridade e ela é alimentada na Eucaristia. Essas orações são, sobretudo, as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras. Então, já está tudo aqui, né? Então, o Espírito Santo inspira a igreja, seus apóstolos, nossos sacerdotes, nossos bispos, e eles nos ajudam a entender, né, a oração, as formas de oração, né? Atualizando-as, porém, principalmente as dos salmos, né? A partir de sua realização em Cristo. O Espírito Santo que assim lembra Cristo à sua igreja orante, também a conduz à verdade plena e suscita formulações novas que inspiram o insondável mistério de Cristo, atuando na vida, nos sacramentos e na missão da igreja. Então, esse mistério de Cristo atuando, né, na vida, nos sacramentos, na missão da igreja, né? Essas formulações se desenvolveram nas grandes tradições litúrgicas e espirituais, né? As formas de oração, como nos são reveladas pelas Escrituras apostólicas canônicas, serão normativas da oração cristã. Então, fazem parte da nossa prática cristã, né? Da nossa oração cristã diária, naquilo que a gente vive diariamente, né? A nossa oração, essas formas de oração que fazem parte da nossa vida como cristão, como igreja que somos, né, irmãos? A igreja nos ajuda a entender e a praticar. A igreja nos ajuda, né? Nós precisamos estar unidos à igreja, né, aos nossos sacerdotes,
ao nosso bispo, né? Para que junto com eles nós possamos ter essa vida de oração. E ali então nós vamos para a primeira oração, né? A bênção e a adoração. São duas formas de oração que nós vamos ver ali no 2626. A bênção exprime o movimento do fundo da oração. É o encontro de Deus e do homem. Nela, o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. Olha que bonito, né, irmãos? O dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa o coração do homem, pode bendizer aquele que é fonte de toda bênção. Uma vez que Deus abençoa o coração do homem, pode bendizer aquele que é a fonte de toda bênção. Deus Pai, né? Fonte de toda bênção, de toda graça, de toda consolação. Nós vamos ver ali na palavra de Deus. Duas formas fundamentais exprimem esse movimento da bênção. Ora ela sobe, levada no Espírito Santo por Cristo ao Pai, nós o bendizemos por nos ter abençoado. Ora ela implora a graça do Espírito que por Cristo desce de junto do Pai e Ele nos abençoa. Então, nós vamos ver dois trechinhos bíblicos, né, que vai falar sobre essa oração de bênção, né, essa oração de bênção que está lá no 2 Coríntios 1, 3-7, que diz assim, 2 Coríntios 1, de 3-7, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai das misericórdias e de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, através da consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Então, Deus nos consola, né? E nós podemos, então, levar também aos nossos irmãos. Na verdade, assim como os sofrimentos de Cristo são numerosos por nós, assim também é grande a nossa consolação por meio de Cristo. Se somos atribulados, nós o somos para a consolação e a salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, para que possam suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos, né? São Paulo está falando aos coríntios, né? Que toda dor, tudo aquilo que eles padecem, né? Tudo aquilo que eles vivem, né? O que os ajuda a suportar? É a consolação de Deus, é a bênção de Deus, é a graça de Deus, né, irmão? É a nossa esperança a respeito de vocês. É firme, pois sabemos que se vocês participam do nosso sofrimento, também participarão da nossa consolação. Nós, né? Nós também que vivemos nossos sofrimentos, nossas tribulações, também vamos participar da consolação de Deus, né? E ali também Romanos 15, 5, 6, que também vai falar dessa consolação, né? Romanos 5, vamos pegar aqui Romanos 5, o versículo 5 e 6. Romanos 15, versículo 5 e 6. Então, o Deus da perseverança e da consolação conceda que vocês tenham os mesmos sentimentos uns com os outros, a exemplo de Jesus Cristo, né? E assim vocês junto em uma só voz dê glória a Deus,
ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, unidos, rezando, né? A esse Pai que nos abençoa, que nos consola, né? Nós possamos dar graças a Deus por essa bênção que nós recebemos, né? Em nome de Jesus Cristo, que é aquele que intercede por nós, né? Nós vamos ver ali para frente. A adoração é a primeira atitude. Então ali nós vimos a bênção, né? Essa bênção que vem de Deus sobre todos nós, né? Sobre todos nós. E agora então nós vamos falar um pouquinho da adoração. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador, né? Nos colocar em adoração é reconhecer, né, que nós somos criatura e que Deus é o Criador de tudo, né? Exalta a grandeza do Senhor que nos fez, né? Que fez eu e você, né? É a onipotência do Salvador que nos liberta de todo mal. Então a adoração é reconhecer esse Deus que tudo fez, né? Que fez cada um de nós, e reconhecer a onipotência, né? A grandeza do Senhor que nos liberta de todo mal. É prosternação do Espírito diante do Rei da Glória. É o silêncio respeitoso diante de Deus. Sempre maior. Deus que é sempre maior, está acima de tudo, né, irmãos? A adoração do Deus 3 vezes santo e sumamente amável nos enche de humildade e dá a garantia das nossas súplicas. Então, a adoração, se colocar diante do Rei, né? Do Rei da Glória, nos colocar em silêncio respeitoso, em humildade, né? E ali apresentar para o Senhor, como diz ali, as nossas súplicas, com essa certeza no nosso coração, né? Essa garantia, né? Como diz ali, né? Que enche de humildade e dá a garantia à nossa súplica, aos nossos pedidos, né? Se colocar em adoração, né? O professor Felipe Aquino dizia: quer receber muitas graças, vá várias vezes à adoração, vá várias vezes adorar Jesus no sacrário, né? Que essa é a garantia das graças, né? Da bênção de Deus sobre a nossa vida. E ali então a oração de súplica. O vocabulário referente à súplica tem muitas matizes, né? Muitos matizes no Novo Testamento, que é pedir, implorar, suplicar com insistência, invocar, clamar, gritar e ao mesmo lutar na oração. Então, se nós formos ver, né, há vários trechos bíblicos, né, onde no Novo Testamento que vão falar dessa oração de súplica, né? Como diz ali, pedir, implorar, suplicar, né? Gritar, clamar e até mesmo uma oração, lutar na oração, né? Mas a sua forma mais habitual, por ser a mais espontânea, é o pedido, né? É pela oração de súplica que exprimimos a consciência da nossa relação com Deus. Como criatura, não somos nem nossa origem, nem senhores das adversidades, nem nosso fim último. Mas, como pecadores, sabemos, na qualidade de cristãos, que nos afastamos do nosso Pai. O pedido já é uma volta para Ele. Olha que maravilha, né, meus irmãos? Essa nossa ida até o Senhor, suplicar a Ele, né, a graça, como pecadores que somos, né, o pedido já é uma volta para Ele, né, como diz ali, né, no número 2630, né, no Novo Testamento contém poucas orações de lamentações frequentes no Antigo Testamento. Agora, em Cristo ressuscitado, o pedido da igreja é sustentado pela esperança,
né? Nós esperamos em quem? Em Cristo. Embora estejamos ainda na expectativa e devamos nos converter cada dia na expectativa de quê? Da vinda do reino, né? Do reino de Deus, né? Nós precisamos então, como diz ali, nos converter cada dia, ser mais de Cristo cada dia, né? Brota de outra profundeza o pedido do cristão, que São Paulo chama de gemidos, né? Gemidos inefáveis, o Espírito Santo que vem em nosso socorro com gemidos inefáveis, os da criação em dores de parto, né? Conforme Romanos 8, 22. Os nossos também à espera da redenção do nosso corpo, pois nossa salvação é objeto de esperança. Todos nós esperamos a salvação em Cristo Jesus, a vinda do seu reino, enfim, os gemidos inefáveis do próprio Espírito Santo que socorre a nossa fraqueza, pois nem sabemos o que seja conveniente pedir, né, irmãos? Quantas coisas, né, nós precisamos nos aprofundar nessa vida de oração, né? Quanto que nós temos que nos colocar na presença do Senhor e pedir que a igreja, né, a igreja nos ensine a ter essa oração de súplica, né, de maneira correta, né? De maneira correta. E uma coisa muito bonita que nós vamos ler agora ali, né? Então, que muitas vezes a gente nem tem essa prática de fazer, mas olha só que o catecismo vai nos ensinar ali agora diante dessa oração de súplica, né? 2631. O pedido de perdão é o primeiro movimento da oração de súplica, né? Como publicano, tende piedade de mim, pecador, como está em Lucas 18:13, né? Então, ao suplicar, nós também temos que nos reconhecer como pecadores. Tende piedade de mim, pecador. É a condição prévia de uma oração justa e pura. A humildade confiante nos repõe na luz da comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo, e uns com os outros. Esse pedido de perdão, né, irmãos, nos leva a essa unidade com o Pai, com o Filho e também com o irmão, né? Então, tudo que lhe pedimos, recebemos dele. O pedido de perdão é a condição prévia da liturgia eucarística, como da oração pessoal. Então, nos reconhecer pecador é no primeiro momento, né? Como na liturgia eucarística, né? Quando nós participamos da Santa Missa, nós temos aquele momento em que nós nos reconhecemos pecadores, que nós pedimos perdão, né? E também, então, na nossa oração pessoal, que nós tenhamos essa constante humildade de se reconhecer primeiramente como pecador. Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador, e lhe suplico, Senhor. E ali colocar diante do Senhor aquilo que é mais necessário nesse tempo que nós estamos vivendo, né? A súplica cristã está centrada no desejo e na procura do reino que vem. Olha só, de acordo com o ensinamento de Jesus, existe uma hierarquia nos pedidos. Primeiro o reino, depois o que é necessário para acolhê-lo e cooperar para a sua vinda. Né? Que venha a nós o vosso reino, Senhor, e cooperar para a sua vinda, né? A nossa conversão, como dizia ali, né? A nossa conversão diária, essa cooperação com a missão de Cristo e do Espírito Santo, que é agora a da igreja, é o objeto da oração de
da comunhão apostólica. É a oração de Paulo, o apóstolo por excelência, que nos revela como o cuidado divino por todas as igrejas devem animar a oração cristã, né? Como está ali no teu númerozinho ali, né? 113, que eu gostaria de pegar com você, que é Romanos 10, 1, né? Que vai falar, então, desse cuidado divino por todas as igrejas que devem animar essa oração de Paulo, né? Por todas as igrejas, né? Como diz ali, então, Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração é a súplica que faço a Deus em favor deles é que se salvem, né? Que todos se salvem, que venha a todos o reino de Deus, né? Essa era a oração de Paulo, apóstolo por excelência, né? Pela oração, todo batizado trabalha para a vinda do reino, né? Como nós vimos ali, essa é a nossa esperança, né? A esperança desse reino que há de vir, né? Esse reino que há de vir. E essa deve ser a nossa súplica, irmãos. Que Jesus venha e que todos, né? Como São Paulo diz ali, que todos sejam salvos, né? Eu e minha casa, e os meus irmãos, toda a igreja, né? Quando participamos assim do amor salvador de Deus, compreendemos que toda necessidade pode vir a ser objeto de pedido. Cristo, que tudo assumiu para resgatar tudo, é glorificado pelos pedidos que oferecemos ao Pai em seu nome. É com essa garantia que Tiago e Paulo nos exortam a orar em todo tempo, como está lá em Filipenses 5:20, né? Agradeço sempre ao Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, nós vamos ainda dar continuidade, né, nessas 5 principais orações que a igreja nos ensina. Hoje, então, nós vimos ali a oração da bênção, a oração de adoração, a oração de súplicas. E a igreja vai nos ensinando a trilhar esse caminho de edificação na fé, de crescimento na fé, de sermos mais profundos na nossa oração, né? Que a nossa oração não seja uma oração somente para fora, mas que ela brote lá de dentro do nosso coração e assim possa dar muitos frutos, né? Para que o reino de Deus possa vir até nós. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.